Olá, eu sou José Alves, mestre maçom, vinculado ao Grande Oriente do Brasil e falo a respeito de aspectos da maçonaria universal. Vejam bem, eu estava saindo de uma reunião ritualística no grau de aprendiz e no salão do Ágape, reunido com uma quantidade de maçons novos, mestres maçons, companheiros e aprendizes, e dali surgiu uma pergunta que foi a seguinte: qual é o quórum mínimo para a realização de uma sessão maçônica no grau de aprendiz do rito escocês antigo e aceito? Muito bem, vamos conversar sobre isso e ver a explicação que dei àqueles irmãos. Ora, nós precisamos, e aqui eu vou me cingir exclusivamente ao grau de aprendiz, numa sessão econômica, numa sessão ritualística ordinária do grau de aprendiz, no rito escocês em antigo e aceito, e vou responder com base nas orientações do Grande Oriente do Brasil, independente de outras lojas e de outras potências, porque os irmãos eram da loja e então achei interessante falar especificamente dessa maneira. Dessa forma, eu disse para eles: o número mínimo para que uma loja possa se reunir em sessão ordinária de aprendiz é de que ela contenha 7 mestres. 7 mestres é o número exigível pelo Grande Oriente do Brasil nas suas lojas em sessão econômica de aprendiz, em sessão ritualística de aprendiz. Por que isso? Porque tem cargos mínimos específicos a serem ocupados dentro da ritualística maçônica para a realização da sessão de aprendiz. Entre eles, os 7 cargos são o cargo de venerável mestre, o cargo de primeiro vigilante, segundo vigilante, orador, secretário, mestre de cerimônias e guarda do templo. Essas 7 posições são obrigatórias existirem dentro de uma loja de aprendiz para se realizar uma reunião econômica. Por quê? Porque no desenvolvimento ritualístico da sessão precisamos de movimentos. Consequentemente, o venerável tem a sua pauta de atuação na noite da reunião, os vigilantes acompanham a ritualística, o secretário emite a ata com todos os acontecimentos daquela sessão e o orador, como um representante do poder judicial dentro da loja, precisa aferir os conceitos legais. Então ele está lá também, o orador, que tem a finalidade de instruir, de explicar normas e procedimentos caso ocorram durante o transcorrer da reunião. Todavia, feito isso, nós temos ainda o guarda do templo. O guarda do templo, de preferência, um maçom experiente, é aquele que toma conta da entrada e saída de irmãos do templo. É aquele que controla a entrada de irmãos que são regulares e que podem assistir à reunião, e aqueles que permitem a saída de algum irmão durante a reunião, caso haja permissão do venerável mestre. Então é tido ali como guarda do templo, cobridor interno ou exatamente aquele fiscal da entrada e saída de irmãos dentro do ambiente do templo no momento em que se realiza uma reunião. Bom, também temos a figura do mestre de cerimônias, que é quem circula
dentro de loja, do Oriente ao Ocidente e vice-versa, fazendo toda a movimentação que necessário se faz com a transmissão de mensagens, com a transmissão de informações, com o acompanhamento de irmãos do Oriente ao Ocidente e vice-versa. Então, é aquela figura que está ali e que ocupa de uma forma ad hoc, que a gente chama, ou seja, temporária, sem ser exatamente o oficial de determinadas posições, ocupa os cargos que não foram ocupados numa reunião normal pela condição de que ele tem de mobilidade. E sendo um mestre instruído e competente, ele toma assento para os seus pronunciamentos no lugar do tesoureiro, no lugar do chanceler, no lugar do primeiro diácono, no lugar do segundo diácono, que são posições no lugar do hospitaleiro, que são posições que existem no ritual do aprendiz, que devem ser ocupadas quando a loja tem uma quantidade razoável de membros assistindo, de irmãos assistindo à reunião. Então, nessas ocasiões em que a loja está com um número razoável de participantes, então o venerável, juntamente com o mestre de cerimônia, se encarrega de preencher todos os cargos, mesmo que ad hoc. E a reunião, então, se processa. Para responder essa pergunta e que para vocês possam ter o entendimento completo, a reunião, no grau de aprendiz, ritualística, ela deve acontecer com o mínimo quórum de 7 mestres presentes para a sua realização. Essa é uma explicação vinculada ao Grande Oriente do Brasil, especificamente, porque dependendo de outros ritos, dependendo de outras potências, poderão haver algumas alterações mínimas nessa redação dos seus rituais localizados, seus rituais daquela potência que é diferente do Grande Oriente do Brasil e que realiza as mesmas reuniões dentro do mesmo formato. Ok? Então, com essa explicação toda, se houver necessidade de mais informações, escrevam aqui abaixo do canal, em nosso canal, inscrevam-se no nosso canal Maçonaria em Evidência, acionem o sininho do gostei ou não gostei, e eu espero vê-los numa próxima oportunidade para que possamos ter engrandecimento, conhecimento e desenvolvimento dessas informações maçônicas que são úteis tanto aos maçons de qualquer potência como também ao público de uma maneira geral, uma vez que nós não temos nenhum segredo em revelar o que é uma ritualística de um procedimento de uma reunião. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.